assunto. Vamos falar da partilha dos royalties do petróleo, que voltou a ser tema de discussão. A Confederação Nacional de Municípios fez um pedido de votação imediata ao Supremo Tribunal Federal para julgar a divisão dos recursos para todos os estados do Brasil. E o processo está parado há 11 anos. Em 2024, Campos recebeu mais de 150 milhões de reais, somando royalties e participações especiais. Em 2023, o município arrecadou mais de 800 milhões de reais, vindos da compensação financeira. Os dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, demonstram a importância do recurso para o município, que arrecadou pouco mais de 2,5 bilhões de reais no ano passado. E se essa fatia da receita tivesse que ser repartida para todos os municípios do país? Esse drama não é uma novidade para os produtores de petróleo e volta a assombrar depois de mais de uma década. Os recursos ainda são importantes para o orçamento do município. Boa parte das despesas, dos gastos realizados são provenientes dos royalties do petróleo. E num cenário em que o município fique sem esse recurso, os municípios como um todo, em torno aqui do norte e noroeste fluminense, existe um potencial de se causar a curto prazo um colapso econômico no município ou nos municípios. A discussão sobre a partilha dos royalties está parada no STF há 11 anos. O pedido de votação imediata, feito pela Confederação Nacional de Municípios, vem à tona num cenário político e industrial diferente. Contexto que deve ser levado em conta para colocar ou não em pauta o tema no tribunal. Os ministros do STF, enquanto aqueles que dão a última palavra sobre a Constituição, a última interpretação, eles não se utilizam apenas da letra fria e morta da lei. Eles também tomam suas decisões pautados por elementos sociais, simbólicos, culturais, eventualmente políticos, sobre a pertinência de determinadas compreensões ou o quanto que determinadas compreensões podem ser inoportunas para aquele momento da sociedade. Então, nunca é, estrito sensu, uma discussão só, entre aspas, jurídica. Esse elemento jurídico está circundado por uma série de outros elementos. Esses elementos também interferem na tomada de decisão dos ministros e do plenário. Campos integra a Onpetro, Organização de Municípios Produtores de Petróleo. A entidade está atenta à votação. Marcelo Neves, secretário de Petróleo e Gás de Campos, destaca que durante a queda da arrecadação dos royalties entre 2014 e 2021, o tema foi esquecido. Com o aumento dos rendimentos, o debate retornou, mas ele acredita que o momento é de conciliação no ambiente jurídico. Muitos estados que naquela época pleiteavam uma divisão dos produtores para os não produtores, hoje são parte, como municípios ou estados produtores. Dessa forma, a gente crê que a visão desses estados e municípios hoje seja completamente diferente de 11 anos atrás. A Onpetro, ela é amicus curiae no processo, ou seja, ela é parte desse processo. Tá? E recentemente, a ministra Carmen Lúcia, que concedeu essa liminar lá em 2012, ela enviou para uma Câmara de Negociação do Supremo Tribunal Federal, para que possa se construir uma saída conciliadora, que haja uma conciliação entre os produtores e os não produtores. A divisão atual dos royalties é de 40% para a União, 22% para os estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os municípios e estados da federação. Mesmo que o país tenha arrecadado 53,6 bilhões de reais no ano passado, segundo a ANP, caso o recurso seja repartido para os mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil, não há garantia de solução financeira para todos os envolvidos. Se você dividir pelos mais de 5 mil municípios, o recurso ele vai se tornar tão residual que não vai resolver nem dos produtores e nem dos municípios que não produzem o petróleo, por exemplo. Então, eu acho que essa discussão aí, ela entra e eu acho que ela, muito provavelmente, ela vai inviabilizar essa pulverização de recursos, porque, em termos de cálculo político, o resultado, no fim das contas, ele não vai produzir nem benefício para os produtores de petróleo e também não vai produzir benefício para aqueles que desejam um recurso extra, porque vai ser muito residual que vai chegar.
A dependência na nossa região de vários municípios já chegou a mais de 80% em relação aos royalties do petróleo, nas participações governamentais, né? A gente fala que são royalties e participações especiais, né? Hoje, essa dependência diminuiu, mas ela ainda impacta muito na receita de todos esses municípios, né? Então, nada mais justo, né, do que esses municípios deterem uma parcela maior, né, dessas receitas, para fazer parte justamente a toda a infraestrutura que tem que dar, né, para a região produtora de petróleo. O fato é que a volta do fantasma da partilha pode ser um incentivo para, enfim, os municípios produtores ficarem independentes dos royalties do petróleo. A gente precisa ou precisava, né, de um comprometimento da burocracia municipal em articular um plano de desenvolvimento econômico regional, né, a fim de superar essa dependência dos royalties do petróleo que a gente tem. E aí existem algumas possibilidades nesse sentido, mas que a gente não verifica, a partir dos diversos governos que a gente já observou nos últimos anos, interesse político, né, e até econômico de superar essa dependência que a gente observa já há muito tempo. E a gente está acompanhando, né? Completou 11 anos agora, no último dia 18 de março deste ano de 2024.